4, 5 rodadas, é o direito de vocês. Daqui a pouco, lá pela 15ª, 16ª rodada, a gente volta a conversar sobre isso. Antes mesmo dele ir pro São Paulo, uns 2 anos atrás eu tentei trazer ele pro Grêmio, não consegui. É um jogador que tem grandes qualidades. Eu respeito a opinião de todo mundo, sempre falo isso para vocês. Agora, criticar a minha equipe, uma que eu não escuto, não leio e não vejo. Mas criticar a equipe do Grêmio do Campeonato Brasileiro, eu gostaria de perguntar para esses gênios por que das críticas. O Grêmio empatou 4 jogos e todos os jogos que o Grêmio empatou, ele merecia ter vencido. Tudo bem, não venceu. O Grêmio fez das 5 partidas, 3 jogos fora de casa. E a gente só pegou pedreira nesse início de campeonato. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é: futebol do Rio Grande do Sul. Grêmio está sobrando. Gremista ri à toa. Corneta pra cima dos colorados só faz aumentar. Estão pagando com juros as zoações feitas na época de um Grêmio perdedor. Sem argumentos e tentando contra-atacar, apelam para aquelas flautinhas burras já desgastadas e sem cabimento, do tipo o Grêmio não tem mundial ou não tem estádio. No fundo sabem ser algo sem nexo, mas é o que lhes restou. Há muito que não se via uma diferença de realidade tão grande entre os rivais. Vejamos agora os fatos que comprovam essa tese. Afinal, qualquer vantagem é uma vantagem. E você jogando pelo empate, por exemplo, já é uma grande vantagem. Você fazendo 2 gols, ganhando a partida por 2-0, é uma boa vantagem que você leva, principalmente porque nós vamos jogar em casa, mas não está nada definido. O Caxias sempre deu bastante trabalho para a gente, como deu hoje novamente, mas a equipe se comportou bem na maior parte do jogo. A gente conseguiu essa vantagem, mas nós não conseguimos o título ainda. Então a gente sabe que nós temos mais 90 minutos pela frente. Quanto ao Everton, eu já conheço desde o Flamengo, ele é um grande jogador. Tenho certeza que é mais uma grande contratação da diretoria do presidente do Grêmio. Obrigado por prestigiar o Sofá de Pobre. Antes de iniciarmos o vídeo, ousamos fazer um pedido. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Ajude-nos a continuar crescendo. Clique o sino das notificações. Assim o YouTube te avisará quando novos vídeos forem lançados. E antes de sair, deixe o seu like, curta, não custa nada. Para você, só um clique, para nós, fundamental. A tão controversa final do Gauchão 2020, ano atípico, ano da pandemia Covid-19. É de conhecimento público. Grêmio não queria a continuidade do Gauchão por considerá-lo uma competição totalmente deficitária e sem sentido diante da realidade que enfrentamos. Chegou a propor a interrupção da disputa, dando o título ao Caxias por ter sido o campeão do primeiro turno. Foi voto vencido. Agremiações obcecadas por uma volta olímpica e acreditando terem condições de superar o tricolor, levaram a insanidade à frente. Obrigado a entrar em campo, o time do Humaitá acabou provando o que todos já suspeitavam.
No âmbito estadual, o tricolor não tem adversário à altura. Não é um gremista que fala, não é zoação, é a matemática que garante. Na dúvida, basta analisar os números de 2017 para cá. Estádio Centenário, Caxias do Sul, Caxias 0, Grêmio 2. Segundo jogo na Arena do Grêmio. Não sou tabelião, mas endosso e dou fé às palavras de Renato Portaluppi. É uma boa vantagem, mas não está nada ganho. O indiscutível, indiferente o destino da taça, o Grêmio tem problemas. No comparativo, é o elenco mais fraco de 2016 para cá. Exemplo maior, Thiago Neves. Não é nem um ex-jogador em atividade. Parece um atleta de churrasco de fim de semana jogando entre profissionais. Pode até se recuperar, talento tem, mas pelo que mostrou até agora, passou a hora de pendurar a chuteira. Enquanto isso, equipes do interior gaúcho crescem no âmbito nacional. Brasil de Pelotas e Juventude na Série B, São José e Ipiranga na C e Caxias na D, demonstrando grande evolução. O Inter, tradicional rival, segue sua saga de derrotas por pura teimosia. Continuam insistindo no erro. Futebol não tem milagres. Não se ganha no marketing, na propaganda ou contratando medalhões para serem comandados por técnicos em início de carreira. Um trabalho a longo prazo, investindo principalmente nas categorias de base. Colorado continua gastando o que não tem, se afundando em dívidas e não conquistando o que já se tornou obsessão: o direito de dar uma volta olímpica. O filme de 2020 é uma reprise dos anos anteriores. Colorados se acostumaram a pensar que são campeões de tudo, maiores em tudo, melhores em tudo, favoritos a tudo, que se negam a enxergar uma realidade. O líder do campeonato, que é o Internacional, está a 5 pontos da gente. O segundo colocado está a 3 pontos da gente. E o terceiro colocado está a 2 pontos do Grêmio. Críticas para o meu grupo, bom, essas críticas vocês têm todo o direito de fazer. Essas críticas não entram no meu grupo, pelo contrário, eu tenho elogiado meu grupo e vou continuar elogiando eles todos os dias pelo que eles vêm fazendo. E o Grêmio, mais uma vez, está na final de um campeonato. E o Grêmio, no Campeonato Brasileiro, ele vai muito bem, obrigado. Mas muito bem, obrigado mesmo. Eu estou cheio de ver cavalos paraguaios por aí. Todos os anos a mesma coisa. Eu quero ver a reta final. Apesar de estar ciente das limitações, Renato está certo em apoiar o seu grupo publicamente. Grêmio de hoje se resume a um arremedo do que já foi e precisa aparar arestas. Do jeito que está, não vai. Mas com a chegada de reforços, Robinho, Everton, um novo centroavante, a casa vai se arrumando aos poucos. Tudo muito no início. Qualquer previsão será prematura. Difícil saber se o Grêmio está no caminho certo, mas encontrou o seu caminho. Já o Internacional continua brincando de faz de contas, ilha de fantasia, andando em círculos. Sua torcida tem que entender. O clube está doente. Sofre da mesma doença que o Grêmio sofreu por anos. Só que o tricolor aprendeu com os erros. Está na hora dos colorados colocarem os pés no chão. Foram candidatos a tudo. Hoje são apenas coadjuvantes e precisam começar do zero. Mas o primeiro passo para solucionar uma doença é se aceitar doente. Resumindo, a vitória sobre o Caxias deixou claro: o Grêmio tem um desafio: voltar a ser o Grêmio. Já o desafio colorado é trabalhar para um dia se tornar o que hoje o Grêmio se tornou. Não mudarem a postura, viverão de flautas burras, de passado e de ver o rival comemorando.